Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nesta manhã, mais uma vez. Certa vez o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Pergunto à igreja se essa afirmação do salmista é a mesma que está no seu coração nesta manhã. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mesmo diante das circunstâncias do que você está vivendo, mesmo diante daquilo que você ouvirá nesta manhã, você pode dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Se você está respondendo sinceramente, genuinamente, verdadeiramente, um sim, eu diria que você está no lugar apropriado para ser muito abençoado nesta manhã. Amém? Porque Deus trabalha quando nos alegramos de estar na casa de Deus, na presença de Deus, com o coração quebrantado para Ele trabalhar em nossas vidas. Eu não quero me alongar, porque eu acredito que eu tenha muita coisa para falar no dia de hoje. Isso já não é novidade, mas eu acho que não é mais do que o normal. E aí eu ainda tenho Santa Ceia, ainda temos algo importante para acontecer no final do culto também. Então eu quero me dirigir diretamente à palavra em Hebreus, no capítulo 12, convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor no capítulo 12, e vamos ler a partir do verso número 1, uma leitura não tão rápida, mas certamente uma leitura conhecida. Hebreus, capítulo 12, a partir do verso número 1, diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Sim. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por Ele és reprovado. Porque o Senhor, Ele corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os seus pés. Fazei caminhos retos para os pés
para que não se extravie o que é manco, antes seja curado, libertado. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos, Pai, pela alegria e o privilégio de estarmos na sua casa e declararmos como salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E na dispensação, Pai, da tua palavra e do teu poder, nos achegamos a ti, para que o Senhor com liberdade trabalhe em nossas vidas, porque entendemos que em ti está a perfeição, o caminho correto para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, encontra a liberdade, Pai, para alcançar os nossos corações e nossas mentes. Nós jogamos por terra, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que seja, Deus, impedimento, barreira, todo sentimento daninho, destrutivo, todo espírito de confusão, todo espírito, Senhor, imundo, que queira, Senhor, roubar aquilo que o Senhor tem para fazer nesta manhã, Pai, no coração da tua igreja, nós jogamos por terra, em nome de Jesus. Prepara o bom e perfeito ambiente espiritual, para que a tua verdade, a tua palavra que tem poder, possa ser propagada com liberdade e ousadia nesta manhã. Assim, Deus, nós oramos, e nós já te agradecemos, porque estamos certos de que o Senhor inclina os seus ouvidos, de que isto está alinhado à sua vontade, e de que o Senhor responderá às nossas orações. Assim oramos, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Podemos sentar. As profecias bíblicas, elas não se resumem apenas em fatos históricos precisos que ocorreram em Israel, na Pérsia ou na Babilônia no passado, nem em eventos físicos e catastróficos, como estamos debruçados e estudando o livro de Apocalipse, como guerras, epidemias e terremotos que seguirão até o fim dos tempos, né? Nós vivemos tempos de moralidade cada vez mais decadente, e sobre isso a Bíblia também profetiza. Ela profetizou, né, o que aconteceu no passado, profetiza o que vai acontecer no futuro, e também profetiza o que está acontecendo nos dias de hoje. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 1, o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Né? Então, uma profecia do passado, e que está diante dos nossos olhos, aquilo que os nossos olhos estão vendo, e que vai no sentido contrário daqueles que estiveram presentes na primeira e na segunda aula sobre Apocalipse, né? Num sentido contrário à corrente pós-milenista, que fala, né, de que tudo vai bem e vai cada vez crescendo e melhorando até o fim dos tempos. A pós-modernidade ensina que não existe um padrão de conduta absoluto e que cada um deve escolher o seu modo de viver sem ter que dar satisfação das suas escolhas. Isso é o que a pós-modernidade apregoa. As pessoas, elas se revoltam ou questionam quando são disciplinadas, quando são confrontadas pela verdade. A disciplina, eu poderia dizer que a disciplina se tornou uma agressão à individualidade, uma intromissão ao mundo particular. E vive-se hoje a era do faça o que lhe dá prazer. O importante é você se sentir bem. É proibido proibir. É proibido proibir. Mas o resultado dessa visão eu diria que é a licenciosidade, o liberalismo exagerado,
confusão moral, um abismo puxando outro abismo. Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, é o que a palavra de Deus nos diz. Nós somos chamados para fazer diferença, positivamente falando, e não sermos influenciados negativamente pelo padrão do mundo. Hierarquia e disciplina não são apenas pilares das Forças Armadas, gostem ou não, mas não são apenas pilares das Forças Armadas, são também do reino de Deus. Portanto, eu diria que rejeitar ou se rebelar, se revoltar contra a disciplina é um grande mal, preste atenção, que impede o homem de reconhecer o seu próprio pecado e de viver o sincero arrependimento que o Senhor espera ver presente em nós. Eu diria que quando a disciplina ela é negligenciada nas igrejas, grandes prejuízos são observados, grandes retrocessos são observados. E obviamente que eu não falo isso pela minha experiência de 30 anos caminhando no Evangelho, eu falo isso com a humildade de olhar para a palavra de Deus, que vai dizer para nós exatamente isso. Evangelho de Mateus capítulo 13, verso 27 diz: então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa terra no teu campo? De onde, pois, vem o joio? Porque o joio, ele não produz absolutamente nada. É inútil. E se ingerido, é como veneno. É nocivo ao homem. E de acordo com o ensino de Jesus, e se ele ensinou é verdade, gostemos ou não, é verdade, sempre haverá joio em nosso meio. E o número deles dependerá de nossa vigilância espiritual, que eu diria que está diretamente relacionada à disciplina. Uma igreja dormente é aquela que permite o joio germinar e multiplicar. O joio se alastra quando é negligenciado o discipulado para os novos convertidos. E numa leitura inversa, eu posso também dizer que poderíamos também dizer que o joio ele se alastra quando os novos convertidos negligenciam o disciplinado que a igreja dá. O joio se multiplica quando a igreja ignora o ensino da palavra de Deus e a disciplina. Quanto mais a igreja dormir, mais joio e menos trigo haverá no campo. Quando a disciplina é negligenciada, como eu disse, efeitos colaterais, daninhos, destrutivos, eles são observados. E se não bastasse esse exemplo de Mateus capítulo 13, verso 27, que fala sobre a questão do joio, 1 Coríntios capítulo 5, versos 6 e 7 diz assim: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. O que está sendo passado para nós é que a igreja era para ser massa sem fermento, era para ser uma massa pura, mas não é isso que acontece. Consequentemente, a admissão, ainda que pequena, de uma pequena quantidade de fermento, ela atinge toda a massa, é o que o versículo está dizendo, e fermento está associado ao pecado. Portanto, deixar que o comportamento incompatível com a fé cristã permaneça no seio da igreja, sem disciplina, significa, com base nesse versículo, da propagação para toda a massa, significa pôr em risco a saúde espiritual
de toda a comunidade, de toda a igreja. E o verso 8 desse mesmo capítulo e do mesmo livro complementa dizendo o seguinte: por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos, ou seja, sem fermento, os asmos da sinceridade e da verdade. Ou seja, Paulo ele ensina que a igreja deve ser conhecida pela sinceridade e verdade, e não pelo fermento da maldade e da malícia, pelo comportamento imoral, pela dissensão, por divisão. E certamente a aplicação da disciplina de Deus, da disciplina eclesiástica, ela terá um papel relevante dentro desta comunidade. Se ela for positiva, será sinceridade e verdade. Se ela for negativa, será maldade, imoralidade, malícia, dissensão, facção. É o que veremos. Igreja, a disciplina é bíblica e geralmente implica em ordens, em regras e em limites. Gostemos ou não. A disciplina, primeira informação importante: a indisciplina não é de um militar que prega para vocês. A disciplina é bíblica. E geralmente ela envolve ordens, regras e limites. Mas ela contribui para desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor diante dos olhos de Deus. Ela promove a saúde da igreja. Ela ilumina e aperfeiçoa o testemunho da igreja perante o mundo. E assim também eu diria que ela alerta a nós, pecadores, sobre um julgamento ainda muito maior que virá nesta terra. No livro A Igreja e a Surpreendente Ofensa do Amor de Deus, o autor escreveu o seguinte: disciplina eclesiástica é uma clara implicação do amor, do evangelho centrado em Deus. É uma amorosa ferramenta que é inevitável em um mundo onde o reino de Cristo foi inaugurado, mas não ainda consumado. Se o amor de Deus fosse centrado no homem, então a disciplina seria cruel. E para aqueles que se mantêm convencidos na mentira de Satanás sobre Deus, ela sempre soará assim. Ou seja, a disciplina é sempre cruel. Entretanto, por buscar uma igreja santa, diz o autor, por buscar uma igreja santa, a disciplina eclesiástica é uma recusa de chamar o profano de santo. É a forma de se retirar uma afirmação para que o autoengano não reine em nós. E complementa e finaliza esse autor dizendo o seguinte: em um radical desafio à sabedoria deste mundo, a disciplina clarifica exatamente o que o amor é. E aí veja o que Deus diz acerca da disciplina. Provérbios 3, 11 e 12 diz: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades de sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Provérbios 6, 23 diz: porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Provérbios 12, 1 diz: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Está escrito. Provérbios 4, 20 a 22 diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos.
Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Penso que apenas com esses 4 versículos dá para entender a dimensão da importância da disciplina e, sobretudo, como Deus enxerga a disciplina. E aí não cabe uma visão relativa, uma visão absoluta de disciplina precisa termos. E nada melhor do que propagar a palavra de Deus para combater toda voz interior contrária à disciplina. A carta aos Hebreus, ela é repleta de exortações explícitas para nos manter firmes em Cristo, mesmo diante de oposições, mesmo diante de perseguições, mesmo diante de sofrimentos. E o capítulo 12 que nós lemos juntos, trata do princípio da disciplina. Tanto a disciplina que vem da parte de Deus, como aquela que deve ser trabalhada por nós, em nós e também na vida dos irmãos da igreja. Resumidamente, estamos diante de um texto que nós lemos aqui, 13 versículos. Resumidamente, um texto que nos chama para perseverar contra o pecado, que revela que a disciplina é o antídoto contra o pecado, que o amor é a motivação para a disciplina, que o propósito da disciplina é a santidade, e os frutos da disciplina são fonte de fé e esperança. Acredite, eu tirei isso dos 13 versículos que nós lemos. Nós temos que sempre fazer uma leitura responsiva e trazer uma mensagem prática para os nossos dias. Nossos pais terrenos, como o autor de Hebreus disse, nossos pais terrenos, eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. E ao dizer segundo melhor lhes parecia, o autor, ele indica que os nossos pais, de maneira muito clara e sábia, eles não eram homens e mulheres infalíveis. Eles trabalhavam para nos criar da melhor forma que eles podiam, e nós os respeitávamos por isso. Mas Deus, Ele não disciplina segundo melhor lhes parecia. E sim, continuando o versículo, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes do quê? Da sua santidade. Não há dúvidas de que Deus sabe o que está fazendo. Ele nunca está desinformado, mal orientado, ou ele é injusto em suas palmadas. Nunca. E eu pergunto para a igreja, a disciplina é agradável? Eu não vou responder por mim, não. O autor de Hebreus vai dizer que não é. Quando ele diz, toda disciplina, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Nós não temos como fugir da realidade. Nós não podemos tapar o sol com a peneira. Eu sou um pregador e um pastor e um servo e um obreiro e um pai que não tapo o sol com a peneira. E isso faz bem primeiro para mim e depois para aqueles que estão ao meu redor. E não tapando o sol com a peneira, a disciplina é desagradável. Ela nos confronta, ela é corretiva, ela nos conduz a uma nova direção, ela nos força a sair dos vícios de posturas, vícios de ações, vícios de pensamentos, vícios de palavras pecaminosas. Ela nos faz olhar para os nossos hábitos a partir de uma perspectiva melhor e mais bíblica.
Mas eu diria que, embora o caminho seja doloroso, as suas recompensas são benditas. E a palavra de Deus vai dizer isso. Depois, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Eu não sei se você já percebeu que a palavra disciplina, ela está próxima de outra palavra bíblica. Qual é essa palavra? Disciplina, qual é outra palavra próxima? Alguém fala? Não, próximo, palavra próxima. Disciplina, discípulo. Sim ou não? A palavra disciplina está próxima de outra palavra bíblica, discípulo. E a disciplina de Deus, ela serve para nos tornar discípulos de Cristo. Não é ouvinte de Cristo, não é seguidor perdido de Cristo, é discípulo de Cristo, porque, como eu já disse, a disciplina de Deus, ela é santificadora. E eu diria que, adicionalmente, as provações que enfrentamos, elas são divinamente designadas para nos, acredite, amadurecer, a fim de que nos tornemos discípulos mais úteis na igreja e no reino de Deus. Preste atenção no que eu vou dizer agora para você. Por amor, Deus, Ele não nos mima. Por amor, Deus não nos mima, mas Ele nos corrige, Ele nos disciplina para nos tornar discípulos e proporcionar o quê? Comunhão íntima com Ele, verdadeira paz e alegria, transformação pessoal e espiritual, direção e propósito em nossa vida e a eternidade com Ele. Se você me conhece já um pouquinho, eu diria que você já chegou à conclusão de que você não vai encontrar isso em mim. Se Ele não mima, não serei eu a mimar ninguém. Eu não mimo os meus filhos. Mas eu disse, por amor, Deus não mima, Deus disciplina, Deus corrige, Deus exorta, Deus repreende. E aí eu diria, também por amor, pais, não mimem seus filhos, mas os corrijam, os disciplinem, para eles se tornarem discípulos maduros, aprovados por Deus. Eis que estou à porta e bato, é o que Deus diz. Da mesma forma, todos que aqui nesta igreja estiverem nessa dispensação, eu não estou aqui para mimar ninguém, mas todos que descerem do seu pódio de orgulho, quebrantar o seu coração, abrir a porta do seu coração, eu quero também reforçar algo que você já sabe. Eis-me aqui para poder agir e trabalhar e ajudar e ministrar e cuidar, porque não é por força nem por violência, tudo é pelo Espírito. E tudo tem o tempo de Deus. Não podemos avançar em relação ao tempo de Deus, porque se entendemos no controle de Deus, tudo que está acontecendo tem um propósito. Deus, Ele nos ama muito, para nos deixar como somos, ou aonde estamos. Por isso eu diria que, ao invés de dizer que Deus te ama como você é, né? Deus te ama como você é, eu diria que seria muito mais apropriado, e aí você pensa se isso é verdade, muito mais apropriado dizer: Deus te ama a ponto de te receber como você é ou como você está, para te transformar à imagem
do Filho perfeito, Jesus Cristo. Eu prefiro ter essa visão madura. O amor de Deus é um amor santo. E por nos amar tanto é que Ele nos disciplina. E a igreja deve seguir esse farol, porque esse caminho é virtuoso. Então ouça bem, quem ama, disciplina. E disciplina é parte do discipulado cristão. Assim como a santificação é um processo colaborativo entre o cristão e o Espírito Santo, onde o Espírito Santo capacita e guia o crente, e o crente, por sua vez, participa ativamente do processo, buscando a santidade e se submetendo à ação do Espírito, a disciplina, estou fazendo aqui um paralelo, a disciplina, ela não está ilhada somente sob a responsabilidade de Deus. Ela está também sob a responsabilidade eclesiástica, sobre a responsabilidade dos pastores, líderes ministeriais, e também sobre a responsabilidade individual de servo, no que nós podemos chamar de autodisciplina. E como bom soldado de Cristo, o servo cristão, ele deve ser disciplinado. É incoerente o bom soldado de Cristo ser indisciplinado, é incoerente. Ele deve renunciar a si mesmo e levar a sua cruz, porque todo aquele que dentre os homens não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser discípulo. Quem diz isso? A palavra, no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, verso 33. Um soldado, ele não busca os seus próprios interesses, antes, ele é disciplinado. Imagine um soldado que acorda às 10 da manhã, que não faz exercícios físicos, que almoça e janta em horários confusos, que não faça a barba todo dia e que ainda por cima não cumpre as ordens do seu comandante. Será que esse soldado se alistou mesmo? Ou ele só está dando a impressão que é do exército? Da mesma forma, um servo cristão, ele deve ajustar e coordenar as suas vontades e desejos, produzir e treinar os seus pensamentos, direcionar e limitar os seus sentimentos, educar e transformar comportamentos e atitudes. E nesse sentido, a vida cristã ela deve ser vivida com muita seriedade e disciplina. E toda pessoa que deseja vencer na vida, ela precisa desde cedo desenvolver a capacidade de se autodisciplinar. Sim ou não? Sim. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 9, a partir do verso 25, querendo nos ensinar acerca de uma vida vitoriosa, ele compara a vida cristã à de um atleta, destacando que assim como um esportista que deseja triunfar, precisa se empenhar em viver uma vida extremamente disciplinada para chegar ao pódio, assim também o cristão precisa de um processo disciplinar espiritual para se assemelhar à personalidade de Cristo, um alvo deveras desafiador a ser alcançado. E a carne, ela milita contra o espírito. A nossa natureza caída, ela nos empurra contra o sentido bíblico da vida. Por isso, eu dizia que as disciplinas espirituais, e eu estou fazendo a transição da disciplina de Deus, a disciplina eclesiástica, e agora chegando na autodisciplina, né? Eu estou aqui passeando em 3 vieses diferentes, o de Deus, o da igreja, e eu estou agora focado na disciplina pessoal, na autodisciplina, né? A nossa natureza caída, ela nos
empurra contra o sentido bíblico da vida, como eu disse. E por isso as disciplinas espirituais, elas são ferramentas importantes para a nossa jornada. E eu quero destacar 3 ações práticas da fé, que motivadas por amor profundo a Deus, geram transformação pessoal. Apenas 3, eu sei que existem mais algumas, mas já são suficientes. A primeira disciplina espiritual é o estudo da palavra de Deus. A segunda disciplina indispensável é a oração. E a terceira disciplina espiritual indispensável é a solitude. Solitude. E solitude não é solidão. Solitude não é solicitude, que são palavras com significados diferentes. Solicitude fala de interesse, de empenho, né? Então vamos falar da primeira ação prática da fé, que é a palavra de Deus. Eu diria que a principal das disciplinas é a que envolve a palavra de Deus, e ela constitui a leitura, o estudo, a meditação e a memorização da palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, verso 12, diz assim: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Jeremias 9, 24 diz: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Eu diria com muita segurança que é impossível amar uma pessoa que nós não conhecemos. É difícil, improvável, talvez impossível. E Deus, Ele escolheu se revelar à humanidade por meio da sua palavra. Portanto, eu diria que é absolutamente contraditório dizer que amamos a Deus se não amamos a sua palavra. Porque foi esse o jeito que Deus definiu para se revelar. E eu não consigo amar alguém que eu não conheço. Portanto, eu vejo uma contradição enorme dizer que amamos a Deus e não amamos a sua palavra. Nós precisamos ter fome e sede de conhecer quem Deus é e reconhecer as suas escrituras, porque é impossível ter um relacionamento íntimo com alguém que nós não conhecemos. E aí, é chover no molhado de dizer que essa leitura ela não pode ser de maneira nenhuma superficial. É preciso ter a convicção de que quando nós abrimos as páginas da Bíblia, nós não estamos apenas lendo um livro, mas estamos conhecendo uma pessoa, o caráter de Deus, as virtudes de Deus, para nos guiar, nos disciplinar, nos abençoar. Certamente, igreja, eu quero que vocês possam entender aonde eu quero chegar. Certamente, ao admirá-lo, você o amará ainda mais. Você o servirá ainda mais, servirá mais a ele e, consequentemente, obedecerá em uma maior medida. Então vejam que uma coisa está relacionada com a outra. Agora, se não lemos a Bíblia, nós não ouvimos a voz de Deus. E se essa disciplina for negligenciada, nenhum outro esforço para se disciplinar será bem sucedido. Porque simplesmente nós não temos o poder de superar a resistência da natureza do pecado. Nós não temos o poder de superar a resistência das influências demoníacas, cujo objetivo
é nos separar do instrumento que nos traz crescimento espiritual, que é a palavra de Deus. A segunda disciplina espiritual, que eu já adiantei, indispensável, é a oração. E aí Mateus 7,7 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jeremias 29,13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Filipenses 4,6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. A oração é como uma conversa face a face com Deus. Ela nos conecta a Ele, nos aproxima dEle, torna o nosso relacionamento com o Pai mais íntimo e pessoal, e também nos ajuda a lidar com as nossas ansiedades, as nossas angústias, e a viver uma vida de dependência dEle. Quanto mais tempo nós gastamos na presença do Pai em oração, mais nós somos moldados pelo Espírito Santo de Deus, mais desenvolvida se torna a nossa espiritualidade, a nossa vida espiritual. As nossas orações ficam mais alinhadas ao coração do Pai, e o nosso coração cada vez mais alinhado à vontade de Deus. E eu não sei se você já escutou, semana passada eu falei algo sobre Martinho Lutero, né? E eu li ao longo da preparação desse esboço que certa vez Martinho Lutero ele utilizou a metáfora do barco com dois remos, né? E é interessante essa metáfora porque eu já fui um dia, né, acredite que o pastor não mente, mas acredite que eu já fui remador. E é uma grande verdade aquilo que eu vou dizer para vocês. Ele utilizou a metáfora do barco com dois remos para ilustrar a importância da oração e do estudo da palavra na vida cristã. E ele afirmou que assim como um barco precisa de ambos os remos para navegar em direção ao seu destino, o cristão precisa tanto da oração quanto do estudo da palavra, das Escrituras, para progredir em sua fé. E a metáfora do barco com dois remos, ela serve para ilustrar que a negligência de um desses pilares pode levar a um progresso incompleto ou mesmo a um estado de estagnação espiritual. E assim como um barco que usa apenas um remo, ele pode navegar em círculo ou não avançar em direção ao seu destino, o cristão, diz ele, e eu concordo, o cristão que não equilibra a oração e o estudo da palavra não pode alcançar a plenitude da fé em sua vida. A terceira indispensável disciplina é a solitude. E solitude e solidão são às vezes confundidas como sinônimos. Mas há uma enorme diferença entre esses dois termos, né? Solidão, ela diz respeito à condição de isolamento ou à sensação de estar sozinho, mas mais do que isso, acompanhado apenas pelo sentimento de profundo vazio e abandono que nos consome emocionalmente e espiritualmente. Isso é solidão. Mas num viés totalmente oposto, a solitude, por sua vez, ela é uma disciplina espiritual, na qual a pessoa se distancia da multidão e do barulho, para propósitos específicos relacionados ao seu crescimento espiritual e à dependência de Deus. A solidão é uma condição negativa, mas a solitude, ela é uma disciplina positiva. E os evangelhos deixam claro que Jesus ele praticou solitude ao longo do seu ministério terreno. Diversas passagens reforçam
que seguir Jesus implica em aprender a disciplinar o nosso coração e agenda para a prática da solitude. Mas a prática da solitude, ela tem que se tornar cada vez mais rara, ultimamente. Nossos dias, eles são caracterizados por distrações, correrias, barulhos, o que desencoraja certamente a reflexão, a meditação da palavra, o estar a sós com Deus, desencoraja a contemplação profunda e promove o pensamento superficial, o navegar em águas rasas, o estrangulamento da nossa alma. E aí eu quero destacar 3 benefícios da solitude, né? Um é que nos auxilia a ouvir melhor a voz do Senhor em sua palavra. Um segundo grande benefício é que nos capacita a adorar Deus com exclusividade. Além disso, a solitude, ela nos ajuda a controlar a nossa língua. A solitude ajuda a controlar nossa língua. Tiago lembra que todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. E eu diria que não há qualquer dúvida que o controle sobre a língua revela a nossa maturidade espiritual. E mais do que isso, a nossa semelhança com Cristo Jesus. O controle da língua indica maturidade espiritual e a nossa semelhança com Cristo Jesus. O que devemos lembrar, porém, é que manter solitude por breves intervalos de tempo pode nos ajudar a controlar a nossa língua em períodos mais extensos. E um dos resultados da prática da disciplina da solitude é o discernimento quanto ao que nos ensina o sábio de Eclesiastes sobre haver tempo de estar calado e tempo de falar. Logo, igreja, o controle da língua passa pela disciplina de nós estarmos a sós com Deus. Não sei se vocês já haviam feito esta análise, mas ela é uma análise prática, de valor prático para nós. E essa pequena amostra de benefícios da solitude não deixa dúvida sobre a sua importância. Todavia, nós não podemos praticar a solitude de uma forma ou de uma maneira ocasional, né? A prática da solitude, ela exige rotina, porque se não tivermos uma rotina, outras coisas vão ganhar frente ou prioridade sobre algo que é importante em nossas vidas. E aí eu diria que, como coisa prática, procure encontrar algum lugar reservado para meditar e fazer as suas orações. Mas nós devemos lembrar, e aí preste atenção no que eu vou dizer aqui, nós devemos lembrar que toda prática, ela é fruto de quê? De pequenas repetições. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Então está acordada. Toda prática é fruto de pequenas repetições. E certamente, os primeiros momentos matutinos, eles devem ser utilizados nessa prática, na prática de solitude. E é preciso lembrar que o que pensamos ou realizamos nos primeiros momentos do dia revelam o que de fato é importante para nós ou quem de fato é importante para nós. Gostem ou não do que eu estou falando, é uma verdade. Anciã, concorda? Que ótimo. Mais velha, mais experiente,
mas concordando com aquilo que é a verdade. Irmãos, para finalizar essa palavra, a disciplina, ela é o caminho para a maturidade espiritual, para a maturidade cristã. E Deus, ele trabalha em nós de 3 formas. Ele trabalha em nós por meio das circunstâncias, ele trabalha em nós por meio das pessoas, e ele trabalha em nós por meio da disciplina. E eu diria que nós não escolhemos as circunstâncias, nós não escolhemos as pessoas na nossa vida, mas nós somos integralmente responsáveis por manter ou não a disciplina, que é uma das formas, como eu disse, que Deus trabalha em nossas vidas. Deus trabalha em nós por meio das circunstâncias, por meio das pessoas e por meio da disciplina. Nessas 2 primeiras não temos ingerência, mas nesta aqui nós temos responsabilidade. E nós temos uma missão a cumprir. E a nossa tarefa é dupla: sermos santificados por Deus e ajudarmos outras pessoas a caminharem perseverantemente com o Senhor até o dia em que Ele venha e faça verdadeiramente novas todas as coisas. Mas enquanto esse grande dia não chega, é preciso afiar a nossa fé e viver de modo digno do Senhor. Por isso, vamos nos esforçar. É o convite ou a exortação que eu faço final nesta manhã. Vamos nos exortar a conhecer, para conhecer mais a Deus, para amar mais o Senhor e servir com maior amor e disposição com os membros do corpo de Cristo. Esse é o convite final que eu deixo nessa palavra sobre disciplina nessa manhã. Vamos nos esforçar para conhecê-lo mais, amá-lo mais e servir com amor e disposição os membros do corpo de Cristo, entendendo nessa manhã a relevância da disciplina em nossas vidas. Bem? Feche os seus olhos. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos, Pai, nessa manhã, mais uma oportunidade de estarmos na sua casa e felizes em saber que o Senhor continua sendo um Deus onisciente, onipresente, onipotente, um Deus que sonda e nos conhece por inteiro. E às vezes nós questionamos por que determinadas coisas são ditas, mas o Senhor, como o Senhor da história, já sabe tudo aquilo que vai acontecer no dia seguinte, no mês seguinte, em nossas vidas. E mais uma vez o Senhor me surpreende com essa palavra, preparada, Deus, num tempo em que talvez poucas coisas estavam acontecendo, mas de forma volumosa o Senhor mostra a importância de pregar esta palavra e de levar ao conhecimento da tua igreja que a disciplina é bíblica e procede da tua parte e é um pilar do reino de Deus. E não cabe a nós questionar, não cabe a nós ponderar, não cabe a nós murmurar, não cabe a nós duvidar daquilo que o Senhor faz em nossas vidas. Somos conhecidos pelos nossos frutos. Quão bom, Deus, é quando temos legitimidade para falar em Teu nome, pregar em Teu nome, e o corpo de Cristo ver com seus próprios olhos aquilo que é declarado em alto e bom som por meio da Tua palavra, Pai. É a Tua palavra que precisa ecoar em nossos corações, porque ela é verdade, ela é poderosa e ela é provada em nossas vidas. Pai, Deus, aquilo que eu não posso fazer, o Senhor pode. Como foi dito nessa manhã na pregação, não é por força
nem por violência, mas tudo é pelo Teu Espírito que acontece em nossas vidas. E nós cremos no poder da oração. Nós entendemos, Deus, a importância da oração, ainda que o Senhor já saiba tudo que vai sair da nossa boca, mas é importante porque o Senhor se alegra de ver a sua igreja declarando a sua submissão, declarando, Pai, a necessidade do Senhor como Deus provedor, como Jeová Jirê, agir em nossas vidas, Pai. E nessa manhã, não diferente do que estamos clamando, Pai, semanalmente, diariamente, e nos cultos de domingo, Pai, nós rogamos a Ti, para que a boa obra iniciada, Pai, em nossas vidas continue sendo, Deus, vivida. Quebranta-nos, Deus, para que a Tua vontade verdadeira, perfeita, agradável, seja cumprida e vivida, Pai, em nossas vidas, Pai. Nós precisamos entender qual é o Seu caminho, qual é a Sua vontade. E não adianta, Deus, duelarmos com aquilo que o Senhor nos mostra ou nos chama a fazer. Se há sustentação bíblica, seja feita a Tua vontade. Mas para isso, Pai, anula a voz interior daninha, destrutiva, por vezes cancerígena, que nos prende, Deus, ao passado, em cavernas, que fecha os nossos olhos no presente para o futuro, que tira a alegria da vida do presente para o futuro, que rouba a Tua palavra e as Tuas promessas para viver na dispensação da Tua graça, porque quando nos fazemos fracos, o Senhor diz que nos faz fortes. E assim, Deus, todo orgulho, altivez e soberba precisam cair por terra em nome de Jesus, porque não há ambiente espiritual favorável para o Teu haja em nossas vidas, quando nós colocamos muros, obstáculos, barreiras, argumentos, justificativas para aquilo que o Senhor, em alto e bom som, continua declarando por meio da Tua palavra. E quão bom, Deus, é que a Tua palavra continue ecoando em nossos corações. Não são histórias de vida, mas é a Tua palavra que tem poder. E ela não voltará vazia para a sala do trono da Tua graça, sem que antes cumpra o propósito para o qual o Senhor designou em nossas vidas. Que haja um coração quebrantado, Deus, para não ficar andando errante e perpetuando o deserto, e ao mesmo tempo retardando a bênção em sua vida e na igreja, já que somos corpo de Cristo. E aquilo que acontece de maneira individual, seja positivamente ou negativamente falando, acaba ecoando no corpo de Cristo desta igreja, Pai. E é por isso que precisamos de unidade, de unicidade, de mesma disposição mental, no mesmo parecer e proceder, porque assim o Senhor diz que não haverá restrição para tudo o que intentarmos fazer quando houver unidade. E não é unidade de palavra, é unidade de mente e coração, de atitudes, de ações, de comportamentos que se alinham à Tua palavra. E mais uma vez eu digo, Pai, o que eu não posso fazer, eu entrego a Ti nesta manhã. Um planta, outro rega, mas o crescimento é do Senhor. É o Senhor quem dá o crescimento. E quão bom, Deus, é esse discernimento, para não vivermos, Deus, tempos ainda mais difíceis ao ministrar a Tua palavra. É saber que o crescimento procede do Senhor. E se procede do Senhor, eu posso afirmar que mesmo que haja uma corrente contrária, o Senhor é fiel para cumprir a Sua palavra. E isso nos alegra de saber que o Teu querer, os Teus propósitos, eles se cumprirão em nossas vidas, Pai. Alcança, Deus, a mente e o coração dos Teus filhos. Limpa, Deus, toda sujeira espiritual, toda transgressão e iniquidade, toda corrente, Deus, espiritual do passado, seja quebrada em nome de Jesus.
Pai, não é gritaria com gritaria nem por força. É com sinceridade e humildade. E dependendo de Ti, que esperamos ver se cumprir, Pai, aquilo que nós estamos clamando, orando na Tua presença. Assim oramos. E já te agradecemos, Pai, mais uma vez por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém.